Meu dia com Deus, 27 de janeiro. Leitura do devocional Café com Deus Pai de Júnior Rostirola. A mensagem do Café com Deus Pai de hoje é um tempo precioso. Vamos aqui para a leitura dessa mensagem. Um tempo precioso. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. João, capítulo 17, versículo 1. No momento mais desafiador do ministério terreno de Jesus, quando a hora se aproxima e a jornada está prestes a terminar, todos se afastam, enquanto ele enfrenta a dor iminente. Jesus, consciente do que estava por vir, se entrega completamente em oração diante do Pai. A oração era vital para Jesus, uma conexão essencial com o Pai. Todos os dias devemos nos dedicar à oração, não apenas para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas ou para fazer nossas petições, mas também, e acima de tudo, para buscar Sua presença. Quando Paulo instruiu os primeiros cristãos sobre a oração, destacou a importância da intercessão, da súplica e da ação de graças, mostrando que, ao nos dirigirmos ao Pai, devemos primeiro reconhecer nossa condição limitada pelo pecado. Em qualquer relacionamento significativo, a comunicação é fundamental. A oração é, portanto, uma conversa autêntica e sincera com nosso Pai Celestial, revelando nossa profunda dependência de Sua graça e misericórdia. A oração é tanto um ato de dependência quanto um momento de intimidade. Jesus orava ao Pai não apenas para buscar orientação, mas também para exemplificar a importância de estarmos profundamente ligados a Ele. Devemos manter uma vida de oração constante, pois cada vez que nos dirigimos a Deus, algo dentro de nós é transformado. Embora possamos não ver os resultados imediatos, cada momento no lugar secreto, ou seja, o tempo que passamos com Deus, nos encoraja, fortalece, direciona, acalenta e nos impulsiona a prosseguir. Quer um conselho? Priorize isso. Afinal, um momento com Deus é capaz de mudar tudo. Então aqui é a leitura do dia 27, um tempo precioso. O pastor Júnior Rostirola está falando sobre a importância da oração. Ele colocou esse título, um tempo precioso, vamos dizer um tempo valioso, um tempo que realmente recompensa, um tempo que vale muito a pena, um tempo que você com certeza não perde, um tempo que você pode pensar, mas por que eu vou trancar a porta do meu quarto e vou ficar ali falando para as paredes? Quem garante que a minha oração passa do teto? Quem garante que aquilo que eu estou conversando com Ele é ouvido? O Senhor está dizendo a você que Ele escuta as orações daqueles que são sinceros, daqueles que querem conhecer a vontade dEle, daqueles que estão dispostos a seguir o reino e a vontade dEle. Se você segue por uma vida com o desejo de fazer coisas erradas, então peça primeiramente
que Deus limpe a sua vida, porque Ele não vai escutar as orações daqueles que vivem fazendo coisas erradas. Outro dia, um pastor contou que alguns jovens no Rio de Janeiro, que eram filhos de pessoas cristãs, estavam praticando roubos ali em um certo local e foram descobertos pela polícia, começaram a correr e, quando fugiram, acabaram muitos deles sendo mortos. As últimas mensagens nos telefones celulares deles, que foram depois resgatados, recuperados os telefones deles, era uma mensagem para um tio, para uma tia, que eram cristãos, e era a seguinte a mensagem: Tio, estou encurralado, a polícia me achou, pede para Deus me dar o livramento. Não precisa dizer que eles foram mortos. Deus não dá o livramento para aqueles que não querem obedecê-lo, mas para você que entende que Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, para você que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Para você que quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, Deus tem esse tempo da oração como um tempo precioso. Assim como a nossa amizade com uma pessoa se fortalece quanto mais nós convivemos, conversamos e compartilhamos coisas, assim também é com Deus. Como o pastor Júnior Rostirola colocou aqui, nesse parágrafo, em qualquer relacionamento significativo, a comunicação é fundamental. A oração é, portanto, uma conversa autêntica e sincera com nosso Pai Celestial, revelando nossa profunda dependência de Sua graça e misericórdia. A oração é tanto um ato de dependência, quando nós oramos e entregamos as nossas questões e causas a Deus, mostramos que estamos dependentes dele, quanto um momento de intimidade. Quando conversamos com ele, também mostramos que estamos com ele. Não ore apenas para pedir. Lembre-se de orar logo ao despertar para agradecer por tudo aquilo que você tem recebido, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pela casa, pelo travesseiro, pela cama, pelo colchão que você tem, pela comida que você tem, pelos cobertores que você tem, pela capacidade de construir os seus pensamentos, de ter projetos e planos. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pelo seu casamento. Se você está solteiro, agradeça pela sua família, por tudo que você tem recebido. Mesmo que você esteja passando por uma crise, anote as coisas que você tem para agradecer. Lembre-se de colocar a Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que você tem feito. E a mensagem de hoje aqui na lateral do livro é: nossa oração é indispensável para mudar a nossa história. Na Bíblia, existem várias pessoas que mostram que mudaram as suas vidas a partir da oração. Abraão teve um filho que se chamava Isaque. Ele se casou com uma mulher que se chamava Rebeca, e essa mulher era estéril. E o livro de Gênesis conta que quando ele descobriu que a sua mulher era estéril, ele orou insistentemente para que a sua esposa concebesse. E o texto bíblico fala que o Senhor ouviu a oração de Isaque e deu a ele gêmeos. Então, nós vemos que ele colocou em oração a sua causa, a sua questão. A Bíblia conta no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, que Ana era uma mulher estéril e que ela ficou muito aflita por essa razão. Então,
um dia ela foi adorar ao Senhor e orou insistentemente. O livro de 1 Samuel, no capítulo 1, fala que ela orou insistentemente e fez um voto com Deus de que o Senhor a honrasse, ela entregaria o filho para que fosse um sacerdote. Nasceu Samuel, ela entregou esse filho para que fosse sacerdote. Samuel significa Deus ouve. Então, quando o filho nasceu, ela deu o nome Deus ouviu as minhas orações. Qual é a oração a petição que você precisa nesse momento? Aqui no devocional de hoje, o Júnior Rostirola colocou aqui no último parágrafo: devemos manter uma vida de oração constante, pois cada vez que nos dirigimos a Deus, algo dentro de nós é transformado. Nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas também devem ser colocadas diante de Deus. É Ele que nos transforma e nos ajuda a vencer as mágoas, as invejas, as cobiças, o orgulho, a soberba de alguma coisa que muitas vezes nós sabemos fazer bem e que muitas vezes toma o nosso coração. Todo tipo de iniquidade, maus pensamentos, tudo isso Deus é que transforma em nós. Embora possamos não ver os resultados imediatos, cada momento no lugar secreto, ou seja, o tempo que passamos com Deus, nos encoraja pela oração. Você recebe coragem para enfrentar os embates que considera maiores que você, fortalece, direciona quando você não sabe qual o rumo certo, que caminho tomar, acalenta, nos dá consolo e nos impulsiona a prosseguir. Então, ele fala: quero um conselho, priorize a oração, porque um momento com Deus é capaz de mudar tudo. Aqui, mais uma vez, repetindo a frase de destaque de hoje é: nossa oração é indispensável para mudar a nossa história. Aqui a leitura bíblica para que depois você faça com Deus é Gênesis capítulo 19 e a palavra-chave de hoje é oração. Jesus sempre orava, ore a Deus porque esse tempo é valioso. Deus abençoe e que Ele fortaleça a sua vida de oração. E como hoje é dia 27 de janeiro, nós ainda estamos no princípio do ano, que esse ano seja um ano que você tenha mais tempo para conversar com o Pai e receber dele as orientações para caminhos novos, caminhos de bênção, caminhos de prosperidade, realização e entendimento e, acima de tudo, um caminho de santificação, onde você possa vencer os pecados, as iniquidades, conseguir perdoar um parente ou alguma pessoa que você não conseguiu até agora, que você consiga receber a vitória em relação a um desejo pecaminoso que está no meio do seu caminho, que você consiga vencer a cobiça, a inveja, a ganância, a arrogância, a soberba, a preguiça e que você consiga ter um ano em que você lê mais a palavra e conhece Deus e coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, e se Ele te chamar agora, você possa estar tranquilo, tranquila e dizer: eu sei que eu estou com Deus e se Ele me chamar hoje, eu posso entrar pelas portas do céu, porque o Senhor me resgatou e me lavou e me limpou. Esse versículo aqui, que ele colocou no início aqui da meditação, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. João 17:1. É o momento em que Jesus estava para ser crucificado. Era o tempo em que ele estava pronto para cumprir o propósito e o chamado de Deus na vida dele. Era uma situação difícil,
porque ele ia passar pelo Calvário, ele ia passar pela cruz, mas ele estava pronto pela graça e pela força que ele recebeu de Deus para cumprir o propósito e o chamado dele. Então e depois disso, ele morreria e logo na sequência ele voltaria para o céu. Que nós possamos estar sempre com a nossa mente voltada para a nossa salvação, que a nossa vida esteja voltada para a santificação, porque todas as demais coisas são acrescentadas. O Senhor sabe aquilo que precisamos, que nós possamos priorizar a oração, a conversa com Deus, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Priorize o relacionamento com Deus. Tendo Deus, Ele dá a direção, Ele traz o consolo nas horas de tribulação, Ele traz fortaleza, Ele traz capacitação, Ele traz preparação, e se for a sua hora, você sabe que você estará com Ele eternamente na glória. Dedique o seu tempo a ganhar as pessoas da sua família para o reino de Deus. Que você não seja egoísta de pensar apenas na sua salvação, mas de pensar também na salvação das pessoas que trabalham com você, nas pessoas que fazem parte da sua família, nos vizinhos do seu condomínio, nos vizinhos da sua rua. Que você anuncie o reino de Deus. Compre alguns folhetos que trazem a mensagem do reino de Deus, distribua alguns dias, algumas vezes nas ruas e você já estará alcançando novas pessoas. Poste alguma coisa no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social que remeta à palavra de Deus e que inspire as pessoas a quererem buscar a Deus. Fale a respeito daquilo que você conhece, porque uma fala sua pode salvar uma pessoa da morte. Muitos testemunhos de pessoas que estavam para cometer o suicídio e que ouviram uma palavra de alguém que estava passando do lado e que disse: "Ei, Jesus ama você." E essa simples frase fez a pessoa perguntar: será que ele existe? Será que ele realmente me ama? Então eu não vou me atirar aqui da ponte, eu não vou me jogar aqui do prédio, eu vou voltar e vou fazer uma oração e tentar mais uma vez com Jesus. Muitas pessoas tiveram essa chance simplesmente porque alguém passou pelo caminho e teve a coragem de dizer: Jesus ama você. Creia que muitas pessoas estão esperando apenas a sua palavra para que elas possam ir atrás e buscar a Jesus, buscar a Deus e receber a vitória na vida delas. Deus abençoe a sua vida nesse dia. Amém.